domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdos, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer aos internautas que estiveram me acompanhando em oração. Acabei de passar por uma cirurgia, ainda estou recuperando, mas já estou aqui para ministrar esta última aula desse seminário importantíssimo que tivemos, que é o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Não poderia deixar de agradecer aos internautas, àqueles que estão me acompanhando desde o início desse seminário. Quero dizer a vocês que estará passando aqui, no rodapé aqui embaixo, estará passando o nome daquelas pessoas que pediram o certificado, dizendo que esse certificado já está lá no meu site. Você vai entrar lá no meu site, com o endereço que está aqui embaixo do site, e lá tem a página da Betel e tem a página da CPAD. Então o seu certificado vai estar certificado da CPAD, tá? Sou professor tanto na Betel como na CPAD, e lá está o certificado de vocês. Eu carinhosamente quero agradecer àqueles que vêm comentando. Isso dá uma vida tremenda, dá um ânimo tremendo para esse professor. E quero, no conjunto, agradecer àqueles que comentam. Seus comentários é de grande importância. As suas críticas também é importante, porque você constrói, me faz procurar melhorar, porque aqui eu estou para agradar a Deus e estou para fazer um trabalho de acordo com aquilo que agrada os professores de escola dominical por esse vasto Brasil. Eu tenho que procurar agradar os meus internautas. Então é por isso que eu digo, é muito importante os comentários que vocês fazem, as críticas que vocês fazem. E não esqueça aí de se inscrever no meu canal. Eu preciso aí alcançar um número elevado aí de inscritos, e eu conto com você. E a curtida, isso é muito importante. Quanto mais curtidas, melhor para o professor. A lição de hoje é a lição número 13. O sacerdócio celestial. É a última lição deste seminário. Eu acredito que aprendemos muito nesse seminário, o tabernáculo, né? Que é um símbolo da obra redentora de Cristo. O textual diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo Ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. A introdução diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Então nós estamos vendo nesta lição que tudo que nós estudamos, desde o projeto do tabernáculo, desde os seus sacerdotes, o lugar santo, o lugar santíssimo, o átrio, tudo nos apontava aí para Cristo, para a sombra das coisas que viria, que hoje nós estamos vivendo. O autor aos Hebreus, eles reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Os hebreus não entendiam isso, mas nós entendemos, porque nós alcançamos uma outra época em que nós estamos vendo que tudo o que lá acontecia apontava para os dias de Cristo. Então, de tudo que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. E nessa lição veremos que Jesus é um sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real.
O objetivo específico da primeira parte da lição: expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Então, meus queridos, no sacerdócio do tabernáculo, então havia aquela sucessão de sacerdote ali dentro da família levítica, a sucessão de sumo sacerdote. Mas nós vamos ver nesse estudo, nesta lição de hoje, que o sacerdote de Cristo é único. Então, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva como ocorre no catolicismo romano. Então, meus queridos, na igreja não há essa classe sacerdotal como existe no catolicismo romano. Quem foi da igreja católica, como eu fui, não estou criticando, eu acho que a igreja católica é uma benção, foi uma benção para as nossas vidas. Eu dou graças a Deus por ter nascido em uma igreja católica. Porque principalmente ali na década de 70, esteve ali um avivamento dentro da igreja católica, em que eles faziam missão e faziam estudo bíblico nas casas, e eu participei desse estudo bíblico, e através desse estudo bíblico eu pude chegar a Cristo, ao conhecimento de Cristo. Então, por isso, quando alguém critica a igreja católica, eu digo, a igreja católica para mim foi uma bênção, porque graças a Deus que no tempo do despertamento, na década de 70, a igreja, elas faziam missão, a igreja católica fez um belíssimo trabalho na década de 70, eu sou testemunho disso, porque eu participei de estudos bíblicos que se faziam nas casas, na nossa região aqui, no Mato Grosso do Sul. E para mim foi muito importante, porque eu aprendi ali na palavra de Deus e pude chegar ao conhecimento da verdade. Mas o sacerdote da igreja, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Mas não existe uma classe, como na igreja católica, que você vai encontrar o Papa, o Cardeal, o Bispo, o Padre, o Presbiterato e o Diaconato. Então, meus queridos, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se construiu sumo sacerdote do povo remido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Então nós precisamos entender qual o significado real da palavra sacerdote. Você pode estar pesquisando, meus queridos professores, e colocando até em debates na escola. É bom, a escola precisa ter debate. Não faça uma escola, não ministre uma escola onde você, todo o tempo você fala. Claro que aqui, por exemplo, no meu canal, eu não tenho pessoas para debater, como eu gostaria de estar fazendo uma aula ao vivo para nós estarmos debatendo. Claro que aqui no meu canal não tem como debater, porque eu estou gravando para passar para vocês. Agora aí na escola de vocês, meus queridos, provoque o debate. Professor, tu quer ter uma escola cheia? Uma escola com muitas pessoas participando? Valorize o debate, valorize as perguntas e se prepare para responder, e coloque as pessoas aí para dar vida à tua escola debatendo, criar gosto pela escola. E aí você vai colocar em debate o que é sacerdote, qual que era a função do sacerdote. É por isso que aqui o nosso comentador, ele diz que construiu um sumo sacerdote do povo remido, que é só Cristo. Ele disse, olha, sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo. Porque Cristo, sacerdote, é aquele que intercede, é aquele que oferece o sacrifício. E Cristo ofereceu a si mesmo por nós. 2. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Então, meus queridos, o apóstolo Pedro, ele falou, mas vós sois nação santa. Então nós precisamos entender, meus queridos,
que a nação santa é o povo separado. Então, para mim ser santo, o crente santo, ele sabe como ele fala, como ele se veste, onde ele vai, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, porque nós somos nação santa. Se você vai a qualquer lugar, se você se veste de qualquer maneira, se você assemelha àqueles que não servem a Deus, no seu linguajar, no seu trajar, está mostrando que você não é uma pessoa nascida de novo. E aqueles que não passaram pelo processo do novo nascimento, que é morrer para o mundo e viver para Deus, parece que nós não queremos entender que o crente está morto para o mundo. Parece que nós não queremos entender isso. Parece que isso hoje é incompreensível. É por isso que eu digo, pastores, liderança, professor de escola dominical, vem cá, professor, você que está comigo aqui, ô meu querido, procure colocar as palavras de maneira que as pessoas entendam. Procure explicar o que é ser sacerdote, o que é ser cristão, o que é ser sacerdote real. Quer dizer, quando você se torna sacerdote real, meus queridos, você faz parte do povo especial, do povo de boas obras que vai para Deus. Você não tem boas obras, está esperando a volta de Jesus? O que é isso? Para você esperar a volta de Jesus, você precisa ter comportamentos que o qualifiquem para tal. Como eu disse, comportamento, como você se veste. Você se veste como ímpio? Alguém, quando você passa pela rua, dá uma subiada? Ô menininha, ô irmãzinha, quando você está passando na rua aí, alguém dá aquela subiada? Então, dê uma olhada no espelho, você está agradando ao mundo e você não está agradando a Deus. Porque, meus queridos, eu sou de uma época em que até um cristão, muitas vezes cheguei no meio de pessoas e elas estavam contando piada, elas pararam. Em respeito à minha pessoa, porque sou crente. Já vi pessoas que passam moço na rua, eles fazem o fifio lá, que eu não sei fazer, mas faz o fifio lá, e daí, quando passa uma santa mulher, uma santa jovem, eles respeitam, meus queridos. Então, cuidado, se você não está fazendo propaganda de você mesmo com um atrativo para o mundo, seja santa, porque nós somos nação santa e sacerdócio real. Então, os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus. Então, nós podemos, nessa representação, oferecermos sacrifícios espirituais. Jesus, em seu sangue, Ele lavou-nos dos nossos pecados. E aí Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Meus queridos, olha em que classe nós fomos incorporados. Através da nossa fé, da nossa aceitação a Cristo. Parece que nós não conseguimos, meus queridos, distinguir o valor de um cristão. Professores, queridos professores, faz com que a tua classe entenda o valor que nós temos, meus queridos. Nem prata nem ouro se compara, se compra o valor que nós temos. Nós valemos mais que ouro, nós precisamos brilhar. Então o resgate dessa maravilhosa doutrina remonta à reforma protestante, ao movimento pentecostal. Jesus Cristo, sumo sacerdote, o 3. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Então, meus queridos, Jesus está à destra do Pai, à direita. Eu fico preocupado quando as pessoas, teólogo, existe uma teologia, principalmente na igreja, parece que presbiteriana, igreja batista, né? E muitos assembleanos seguindo aí esse mesmo ramo teológico, em que Deus e Jesus não tem corpo, não tem forma, que é espírito e não tem forma. Meus queridos, como? Se Jesus disse que se Jesus subiu ao céu e está sentado à destra de Deus, espírito não senta.
Se Deus apenas se apresenta como Espírito, então Ele não tem trono. Essa é a minha visão. Se você tem algo diferente, pode fazer comentário aí embaixo, eu quero aprender com vocês. Eu sempre digo, a palavra de Deus é um poço, é um manancial. E nós estudamos, eu estudo. Eu sei que os professores aí também procuram estudar, mas ainda tem coisas que muitas vezes nós precisamos debater, nós precisamos talvez aprender com outros para nós compreendermos. Mas, meus queridos, Paulo diz que assim como há corpo espiritual, assim como há corpo material, há corpo espiritual. Paulo diz que nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E agora você quer que eu acredite que Jesus não tem corpo? Que Deus não tem corpo? Quando nós vemos Jesus aqui sentado à direita de Deus. Então, meus queridos, aqui o comentador próprio dizendo que Jesus está dentro do Pai no céu e que de maneira singular e verdadeira ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Então, meus queridos, é por isso que Ele é o nosso mediador. Quer dizer, se você está passando por situação difícil, não se esqueça, Ele é o seu advogado, Ele é o seu intercessor. Vai a Cristo, que Cristo vai a Deus e intercede por você. Ele proveu para nós um conserto melhor. O objetivo da segunda parte da lição, explicitar ou explicar o sacerdote universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo, é o um. Podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Ao longo da Escritura, nós encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vemos, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. Em Éfeso está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Jesus é a pedra do fundamento. Eu acredito, não sei se aqui nessa lição mesmo, mas eu coloquei lá mostrando a pedra angular, o que era, o que significava. Nessa lição eu não coloquei. No 2 nós vamos estar vendo, distinguindo a pedra que é Cristo, de pedras vivas que são os crentes. Então vamos entender, Cristo é a pedra e os crentes as pedras vivas. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas, constituídas no grande edifício. Todos os membros da igreja de Cristo são pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então aqui o comentador está querendo transmitir para nós que nós possamos entender que Cristo é a pedra de sustentação, que Cristo é o fundamento e que nós os cristãos somos as pedras vivas que faz com que esse edifício se pegue um tamanho elevado, com que esse edifício seja visto pela humanidade. Então nós somos parte desse edifício baseado, sentado nesta rocha, edificado sobre esta rocha que é Cristo. Deus nos vê como sacerdotes, ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva constitui-se esse edifício. Então nós somos parte desse edifício. Então é por isso, meus queridos, que eu, você, somos chamados para ser sacerdote nesses dias difíceis. E nós vamos entender o que é sacerdote, conforme eu ensinei lá no slide anterior. Essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus.
Jesus. Então, como sacerdote de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Nós pedimos orações aos irmãos, porque nós sabemos que os irmãos são essa classe sacerdotal. Quando alguém está doente, quando alguém está com problema, nós pedimos, ó, intercede por nós. Tem irmãos que vão até oferecer um jejum, no objetivo de que a saúde daquele irmão seja restabelecida. Por quê? Porque o nosso acesso agora, depois da morte de Cristo, nós fomos feitos sacerdotes. Jesus, o sumo sacerdote, e nós sacerdotes de Deus, intercedendo e oferecendo sacrifícios dos nossos corpos, sacrifícios vivos e santos, não animais, mas modificando nossos corpos em sacrifício para glorificar a Deus. Terceiro objetivo específico, que é da terceira parte da lição: explicar o sacerdócio universal de Cristo. O santuário terrestre, eu coloquei aqui para que você possa entender melhor. Um é o santuário terrestre. Nosso santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. Nós vamos ensinando nessa lição. E nós tínhamos aqui o pátio ou átrio, onde ficava o altar do holocausto, a bacia ou a pia de bronze. Depois nós tínhamos primeiro a repartição da tenda, que era o lugar santo. Depois a outra repartição, onde ficava a arca do concerto, o lugar santíssimo. Então, meus queridos, e o pátio ele era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se coberto, conforme eu estou procurando exemplificar aqui para os queridos professores e alunos da escola dominical. Então, nós estamos vendo sobre o santuário terrestre que a mobília que compunha o lugar santo era constituída de... Nós temos o lugar santo, essa primeira repartição da tenda que fica dentro do tabernáculo. Então ela era constituída de altar de incenso, os catiçais de ouro e a mesa dos pães da preposição. Então toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Que os queridos professores possam estar explanando de maneira melhor aí na sala, levando a classe ao debate, para que a escola se torne avivada. 2. O santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mão de homens, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação do seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Vocês sabiam que só poderia atravessar o véu do templo somente o sumo sacerdote. Mas Cristo ali na cruz, oferecendo-se uma vez por nós, ele, ao morrer, o véu foi rasgado. E agora, Cristo se adentrou ao lugar santíssimo. E agora nós temos o direito de adentrarmos a presença de Deus. 3. O sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Hebreus 9, 24. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Então, meus queridos, Jesus Cristo fez um único sacrifício e nos resgatou. Quando nós vimos aí acompanhando a esse seminário que estou passando para vocês, em que muitos animais morriam, as pessoas pecavam, voltavam a pecar, e como o pecado gera morte, como aquele que pecou tinha que morrer, então ele tinha que buscar um substituto e um animal acabava morrendo ali em seu lugar.
Então, diferentemente do sacrifício antigo, né, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. Então a Bíblia aí, ela nos declara que nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício em seu próprio corpo, pelo sacrifício de si mesmo, se entregando por nós. Então, meus queridos, que visão maravilhosa! Cristo, sendo Deus, se entregou por nós para que nós possamos ter direito à vida eterna. Então, que nós possamos, meus queridos, valorizar mais essa tão grande salvação. Durante a lição foi passando aí o nome das pessoas que o certificado lá está pronto. Quer dizer, se seu nome não aparecer, por gentileza, você pode colocar lá, presbítero, meu nome não apareceu para o certificado. E coloca, eu sou José Aparecido dos Santos, um exemplo. E aí eu vou estar postando o seu certificado deste seminário. Não esquecendo de fazer aí os seus comentários. Vamos para a conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Então, meus queridos, nós temos um sacrifício maior, uma salvação definitiva, que foi pelo próprio Jesus. Então, na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Agora, nesta nova aliança, que nós estamos acabando de estudar sobre os sacrifícios antigos, sobre os rituais antigos, e passamos agora para a bênção de nossas vidas através do sacrifício de Cristo. Então, nesta nova aliança, qualquer um de nós, independente de etnia ou classe, nós temos liberdade para chegar na presença do Senhor. Quero convidar você para o próximo seminário, aonde nós vamos estar vendo sobre tempo, bens e talentos. Então não perca a próxima lição, que é a primeira lição do terceiro trimestre, o que é a mordomia cristã. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.